Obedeça a sua mãe. Uma coisa que eu falo para as minhas crianças: a mãe só quer o bem de vocês. Se ela está te segurando, é para o seu bem. Se ela está te corrigindo, pegando pesado, é para o seu bem. Porque não tem ninguém que queira mais o bem de nós do que a própria mãe. Não tem. A gente está ali, a mensagem está prontinha e Deus fala: não, é aqui, vai por aqui. Então, se eu gaguejar, eu tive que dar uma repassada aqui. 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Essa mensagem, Deus me deu ela muitos anos atrás, irmãos. E acho que há uns 3 anos, no mínimo, eu não prego ela. E hoje Deus colocou ela no meu coração quando eu cheguei aqui de uma forma muito forte. Então eu quero compartilhar com vocês. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 em diante, diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Eu tenho certeza, meu Deus, que ela não voltará vazia nessa manhã. Por isso eu declaro, Senhor, que ela vai germinar, que ela vai dar frutos em cada um de nós, e o teu nome será exaltado nas nossas vidas, Pai. Oh, meu Deus, que o Senhor venha falar conosco poderosamente nesta manhã. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Esse texto aqui, irmãos, refere-se a um período, e um período muito difícil, chamado tempo de seca. Para você ter uma ideia, o título dessa mensagem é Ribeiro de ungido também seca. Tem um gente de Deus aí? Então, glória a Deus. Glória a Deus. Ribeiro de ungido também seca. Quantas vezes, irmãos, meu ribeiro secou, eu já perdi. Quantas vezes eu olhei e falei: Senhor, e agora? Quantas vezes aconteceu que o meu ribeiro secar? Alguém aí, o ribeiro já secou alguma vez? Sabe por quê? Porque o fato de nós sermos ungidos de Deus não nos imuniza. Eu falo sempre isso para vocês. Nós somos cobertos pelo sangue do Cordeiro, mas mesmo assim nós não estamos imunes a passar por adversidades, por brigas, por batalhas espirituais e materiais. Então o ribeiro de ungido também seca. E aqui vai acontecer um tempo de seca. E olha que interessante, Baal, que era o deus de Acabe, era o deus da chuva e do dinheiro. Então esse confronto que vai acontecer aqui entre Elias e Baal é um confronto muito maior do que se imagina. Baal adorava o deus da chuva e do dinheiro. Aí chega alguém e fala assim: não vai chover e vai faltar dinheiro nesse lugar. Há um confronto. Aí você não precisa nem perguntar, imagina quem venceu. Né? Mas é interessante que Deus está declarando a Elias também, nesse texto, no versículo 3 e 4, inclusive, que a coisa vai ficar feia naquele lugar. A coisa vai ficar brava naquele lugar. Só que o mesmo Deus que fala para ele dizer que não vai chover, é o Deus que fala que vai preparar para ele um ribeiro, vai mandar ele para um lugar chamado Ribeiro de Querite. E esse mesmo Deus vai também enviar corvos para sustentarem ele ali naquele ribeiro. Existem 2 versões desse corvo, irmãos. A primeira é o pássaro. Aí um dia eu estava pregando numa igreja e eu usei essa versão do pássaro. E um descendente de israelita, assim, sabe? Como usa até um negócio na igreja que ele se ensina para pregar. Pensa uma vez. Ele falou para mim assim: pastor, existe uma outra versão sobre este pássaro. Eu falei: sério? Corvo era o apelido que os judeus davam para os árabes. Então, ali, quando fala corvo na Bíblia, está se referindo a um inimigo, a um adversário dos judeus, que Deus levantou para ir lá dar comida para o servo dele. Eu falei: mas é mais bonito ainda. Significa que Deus usa até os inimigos para cuidar de mim, se for preciso.
né? Então qualquer uma das versões é milagre. Mas eu gosto da do pássaro, irmãos, porque alguém viu um corvo voando por aí levando pão e carne? Não vai, né? Porque o corvo, irmãos, ele gosta de carne. Provavelmente ele comeria a carne, né? Ele não ia entregar a carne para o profeta. Mas esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que em tempos difíceis faz o sobrenatural acontecer na nossa vida. Tanto o inimigo levar comida, e eu posso profetizar nessa manhã em cima dessa palavra sobre as nossas vidas. Deus, em tempos difíceis, Ele nos surpreende. Ele usa pessoas que a gente nem imagina para nos abençoar. E é o que Deus faz nesse texto aqui com Elias. Deus vai colocar o sobrenatural em favor de Elias em tempos de seca. E esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Um Deus que em tempos difíceis move o sobrenatural sobre nós. E Ele começa de formas que a gente não imagina, que a gente não espera. Por quê? Porque é Deus fazendo. Se eu perguntasse aqui, irmãos, em alguma área, tem alguém aqui que está passando por um período de seca? Provavelmente muitos levantariam a mão. Seja espiritual, material, sentimental. Muitos levantariam a mão. Porque Deus colocou essa palavra no meu coração nessa manhã tão forte assim, porque alguém está precisando ouvi-la. A primeira coisa que eu quero declarar nessa manhã é que independente da situação que você esteja passando, independente do tamanho da adversidade que você esteja passando, Deus vai enviar corvos. Deus vai te surpreender, Deus vai suprir as suas necessidades. Ele não vai te desamparar em tempos difíceis, em tempos de seca. Ele nunca nos amparou. A palavra de Deus diz: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado. Tem justo aqui nessa manhã? Dá glória a Deus. Então você não vai ficar desamparado. Essa semana eu recebi, eu estava orando a Deus, falando assim, Senhor, mostra a tua glória na minha vida, faz algo acontecer nessa semana, Senhor, mostra o teu sobrenatural sobre mim, sobre a minha casa. E aí, orando, clamando a Deus, de repente a pastora recebe uma mensagem de uma mulher de outra igreja, e a mensagem da mulher, e ela falou: Denise, você precisa ouvir isso. Essa mulher não conhece nada, não sabe nada da gente, mas olha o que ela está falando. E ela começou a dizer: eu vejo a igreja que vocês não, eu vejo a igreja que Deus colocou na mão de vocês crescendo. Eu vejo Deus trazendo empresários. Eu lembrei da vigília, lembra? Quem estava na vigília aqui? Na vigília, o profeta falou que Deus ia trazer empresários para nos ajudar, para a gente fazer a obra mais tranquilos, né? E aí ela começou a falar assim: eu vejo crianças, muitas crianças, e Deus sabe quanto eu sou apaixonado por fazer as coisas com as crianças. E não se preocupe, fica tranquilo, fiquem tranquilos. E eu peguei o fiquem tranquilos, porque eu estava aflito. Fiquem tranquilos. E de repente ela falou 10 vezes naqueles áudios: fiquem tranquilos. Eu falei: por que eu estou preocupado? Se Deus é tão poderoso na minha vida, que manda uma pessoa que não está sabendo de nada, simplesmente dizer: fica tranquilo, eu sou Deus na sua vida. Eu sou Deus que envia corvos se for preciso. Eu sou Deus que move corações se for preciso em seu favor. E aí eu relaxei na presença de Deus. Eu entreguei tudo nas mãos dele. Versículo 7 diz que alguns dias depois, aquele ribeiro que Deus tinha preparado vai secar. E aí entra a frase: ribeiro de ungido também seca. Mas o texto diz alguns dias depois, não foi um ano depois, não foi mês depois, foi dias depois, o ribeiro secou. E às vezes a gente se pergunta: mas não era plano seu o ribeiro, Senhor? Não foi o Senhor que me deu isso aqui, por que agora acabou? Não foi o Senhor que abriu essa porta, por que agora ela está fechada? Não foi o Senhor que, fez acontecer e agora acabou tão rápido assim, dias depois? O ribeiro não era plano de Deus na vida de Elias, era ou não era? Era, mas secou. Por isso que eu disse para vocês: o meu já secou tantas vezes, mas eu estou aqui.
O meu já virou torrão. Sabe o que é torrão? Lá no sul chama torrão. Quando seca e de tão seco racha o fundo do ribeiro. Já virou torrão muitas vezes. E eu estou aqui. O seu já secou muitas vezes. Você está aí. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. O que fazer? Essa é a palavra. O que fazer quando o nosso ribeiro seca? Sabe o que eu comi lá no sítio ontem? Feijoada. Aí eu estou com a sede hoje. O triste é tirar as carnes da feijoada. Eu estou no propósito de carne. E meu irmão do meu lado, joga para mim, joga para mim, joga para mim. Deus sempre manda um corvo, né? Devorou tudo as carnes da feijoada. E eu, arroz, feijão e mandioca, arroz, feijão e mandioca. E eu estou assim, acho que há 2 meses. Acho que eu estou falando para a pastora, se sair pena, você me avisa. Porque eu estou comendo de ovo, irmãos. Ovo com pão. Quem gosta de ovo com pão aí? Nossa, você fritar o ovo e jogar no pão só com a maionese assim, mais nada. Eu tenho um discípulo lá, cadê meu discípulo? Que gosta também. Diga para o seu irmão, o que fazer quando o nosso ribeiro seca? Primeira coisa, versículos 8 e 9 diz assim, ó. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Esse texto aqui, 8 e 9, que no 7 vai dizer que o ribeiro secou. No 7 o ribeiro seca. No 8 vem a ele a palavra do Senhor. Mas aqui está dizendo tempo? Não. Quem garante que foi no mesmo dia? Quem garante que não foi 3 dias depois sem água? Mas o que mexe comigo é que ele não se move sem ouvir a voz de Deus. A primeira coisa que nós temos que fazer quando o nosso ribeiro seca é esperar a direção de Deus. Sabe qual o grande problema da maioria? O ribeiro seca, sai correndo, sai desesperado, vai buscar a ajuda de alguém, vai buscar conselhos de alguém. Ninguém tem conselhos melhor para nós do que Deus. Elias vai ficar sem água, mas ele não se move enquanto Deus não diz para ele a nova direção. E eu te garanto, irmãos, Deus sempre terá uma direção para nós. Deus sempre vai ter uma direção. Ele sabia que Deus ia mostrar para ele uma direção, então ele espera. Tem gente que, quando a água já está antes de acabar, já começa a agir por si próprio, já começa a tomar decisões erradas, precipitadas. Você sabe o que eu fiz há uns 3 meses atrás? Eu falei: Senhor, me dá uma palavra, porque eu não sei o que fazer. E eu estou querendo ir para cá, e às vezes eu quero ir para lá, e eu não sei o que fazer, me dá uma palavra. Sabe qual foi a palavra que veio? Eu falei: Jesus, será que essa vez não é possível que essa palavra? E tendo eles, mais ou menos, vou traduzir que eu não lembro certinho, e tendo eles percebido que não tinha mais jeito, soltaram o leme e deixaram o barco ir. Eu falei: é verdade, às vezes a gente tem que aprender a soltar o leme e deixar o barco ir. Quem você acha que está no seu barco? Talvez esteja dormindo, igual estava no barco dos apóstolos, mas ele está no barco. E se eu te garanto que a hora que você não conseguir mais, ele vai se levantar. Tem que aprender a soltar o leme, aprender a confiar em Deus, descansar em Deus, esperar em Deus, esperar Deus dar direção. Coisa mais linda que a Raquel falou para mim, que ela teve na igreja, passou 3 meses, e eu orando: Senhor, cadê a Raquel? Senhor, cadê a Raquel? Raquel veio lá com a gente, Raquel. Ela voltou 3 meses depois ou mais, falou assim, e falou: ô pastor, eu senti de voltar. Eu falei: glória a Deus, irmã, que bom que você voltou, eu estava orando para isso. Ela falou: é que eu dei uma rodada por aí, eu fui lá, eu fui lá, eu fui lá, eu fui lá. E aí eu falei: Senhor, para onde eu vou? E Deus falou que eu vou voltar para cá. Aleluia. Eu falei: eu sabia quando você estava rodando por aí, e a concorrência é brava.
concorrência é chique, é elegante, o som é perfeito, muitas vezes. Mas eu solto o leme, eu falo: Senhor, se for o Senhor que nos deu, ninguém tira. Se for o Senhor que nos deu, pode sair, dar 1000 voltas e vai voltar. E no tempo de Deus, irmãos, eu aprendi a liberar também. Quem lembra da Lídia aqui? Estava aqui no louvando com a gente, amiga da família de antes, muito antes, 20 anos amiga da Liz. O filho dela teve problemas. Não vou falar o que, porque é problema deles, né? O filho dela teve problemas. Ela tentou trazer aqui, não veio, não quis vir. Aí o primo dele, que é pastor numa igreja, tipo Bola de Neve, assim, conseguiu levar ele lá. E ele estava indo aos poucos, mas sabe, indo sem querer ir. E ela falou: e Deus mandou eu ir com meu filho para lá para motivar ele. E eu falei: foi Deus mesmo, irmão. Porque se mandasse você não ir, aí eu não te amo. Se você está indo para cuidar do seu filho, para que ele tenha um encontro verdadeiro com Deus, você recebe a bênção agora, pode ir. E foi, e está lá. Provavelmente agora está sentada do lado do filho, lá na igreja. Isso é Deus. Mas a direção de Deus, ela é a primeira coisa que nós temos que ter na hora que o ribeiro seca, na hora que a coisa está feia do nosso lado, irmãos. A direção de Deus quando o casamento não vai bem. Ah, o meu casamento, ele sempre foi bem. Mentiroso ou mentirosa? Não existe. Não tem casamento que nunca teve problema. Porque são 2 trens, irmão. Gosta dessa expressão? São 2 trens. Um vem de lá, outro vem de cá. Aí os 2 resolvem virar um só. Como? Tchau. Imagina a ferragem de um trem entrando no outro assim. É assim. Isso é um casamento. Isso dói, isso promove mudanças, isso tira coisas do lugar. Mas tenta tirar um trem do outro depois. Eu estou fazendo força. Tenta desgrudar um trem do outro, não consegue mais. Mas tudo nós temos que esperar a direção de Deus. Se a coisa não estiver boa, pede para Deus a direção que Ele vai te dar. Quando andamos na direção de Deus, nós experimentamos o sobrenatural dele. Quem quer o sobrenatural de Deus? Ainda glória. Ande na direção de Deus. Espera Deus falar. Pastor, estou esperando faz 1 mês. Continua esperando. Pastor, faz 1 ano que eu estou esperando a direção de Deus. Se Ele não deu ainda, não se mova. Agora tem gente que é o contrário. Deus está dizendo: vai filho, não sei se é para mim, será que eu vou, será que eu não vou? Se Deus falou, vai. Se Deus disse sim, não tem inferno que pare você, irmão. Não tem nada que possa impedir você de viver o que Deus tem para você. Se Deus deu a direção, vá. Amém? Olha a segunda coisa que nós temos que fazer com o nosso ribeiro seco, versículo 10 no comecinho. Então ele se levantou e foi a Serepta. O que ele fez aqui? Ele obedeceu à direção de Deus. Ele não duvidou da direção de Deus. Mas dá uma olhadinha, irmãos. Serepta e uma viúva naquela época de fome é uma situação gostosa? Imagina só se Deus chegasse agora para você e falasse: posso cidade mais pobre aqui da região? Aqui não tem, né? Aqui é tudo rico, graças a Deus. Não, bairro, vamos para um bairro, pronto. Teu ribeiro está seco, você está esperando a direção de Deus. Aí Deus fala: vai, coitadinho. Não, senhor, não, isso não é o senhor que está falando, não. Que é esse? Não, estou fora. Não. Foi o que Deus fez com Elias. Tempo de seca, tempo de fome, Deus fala: agora você vai para Serepta, na casa de uma viúva. Qual é a realidade dela? Último pãozinho, esperando a morte. Deus mandou ele para a morte. Deus mandou ele para um lugar que não tinha esperança. Mas o que ele fez? Eu li aqui: levantou e foi. Ele obedeceu a voz de Deus. Nós
temos a mania de falar: não, Senhor, eu vou obedecer isso aqui eu não quero. Não, eu vou aqui eu não vou. Nós temos que, sabe, olhar a voz de Deus e falar: é tudo o que eu preciso para eu andar, para eu crescer, para eu multiplicar. Se Deus falou, eu vou, e pronto. Não interessa para onde Deus mandou ir, não interessa qual foi a visão. Em nenhum momento Elias vai duvidar da direção de Deus, irmãos. Nós vivemos duvidando da direção de Deus. Nós vivemos dizendo para Deus: mas Senhor, mas ali não é tão bom como eu queria. Ali, será que isso é de Deus mesmo? Deus disse para ele: vai lá em Serepta, tem uma viúva, ela está esperando a morte, mas é para lá que eu estou te mandando. Vai para Escolhidos Church, tem um pastor precisando de você lá. Já você vai estar tocando aqui, te vira. É com você que eu estou falando. Já você vai tocar aqui, tá? Vamos desenferrujar, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Quando Deus falar, obedeça. Eu vi testemunhos de pessoas que Deus falou: pega um carro e dá. Não do pastor, mas para alguém. E a pessoa obedeceu. Adivinha se falta carro na vida dessa pessoa? Não falta. Não falta. Uma vez eu estava cantando em Roraima. Acabou o evento. Eram 10 dias em Roraima. Na época eu era meio maluco. Cada 10 dias longe de casa. Hoje eu não aconselho ninguém a fazer isso. Mas quando acabou o evento, estava almoçando, o empresário falou assim: qual carro vocês fazem a obra? Na mídia, tocando na Band, horário nobre. Eu falei: não, a gente não tem não. O carro que viaja com a gente é do empresário ali. Ele tem um carro. Como assim vocês não têm um carro? Não. Fizemos a campanha, no 10º dia, quando acabou a campanha, ele pegou a chave do AS10, do dízimo Interpol, e falou assim: ó, para a obra. Entregou na minha mão. Nunca vou esquecer. Adivinha se falta carro para quem não? Está lá, fazendo a obra de Deus. Comprou um trio elétrico para fazer a obra de Deus. Homem de Deus. Deus mandou, Ele fez. Às vezes Deus manda a gente fazer e a gente fica aqui, ó. Eu não sei porque Deus mandou ficar um pouquinho mais nesse tempo. É porque talvez Deus já te mandou fazer algo 1, 2, 3 vezes e você está dizendo: eu não posso, eu vou perder. Quem obedece a Deus nunca perde, só ganha. Terceira e última coisa, versículo 14 diz: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela vai chegar lá em Serepta. A viúva vai dizer para ele assim: eu só tenho um pouquinho de farinha e um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou preparar a última refeição, nós vamos comer e vou morrer. Desse jeito. Ela fala para ele desse jeito. E adivinha o que ele vai dizer para ela? Vai lá, prepara o primeiro e traz para mim. O Manu que gosta desse texto, eu falo: Manu, essa aqui vai ia arrebentar se a gente usasse, hein? Tem gente que usa. Pega lá, prepara teu pão e traz para o profeta. Entrega aqui, ó, na minha mão. Deus vai multiplicar. Posso dar uma pausa aqui rapidinho? Uma igreja muito grande, tem rádio no Brasil inteiro. E eu ontem estava jejuando. Então eu entro no carro, eu ouço sempre notícia, Jovem Pan. Mas aí eu coloquei uma rádio dessa igreja, famosa. E aí começou, louvor, e eu adorando. Eu orei demais para vocês no carro, isso foi mais lindo. Aí, dali a pouco entra o dono da igreja, o líder da igreja. Estamos na campanha. A campanha é muito forte. Venha neste domingo. Eu falei: domingo, campanha, Jesus amado. O domingo já é do Senhor. A campanha, o nome de Jesus tem poder. Por isso eu já sei, cara. Venha, porque o nome de Jesus tem poder. E nós vamos declarar juntos que o nome de Jesus tem poder. Naquela hora, eu agradeci a Deus, a igreja que Deus me deu.
Porque o dia que eu tiver que fazer uma campanha de domingo para você vir, eu fecho tudo, eu vou fazer outra coisa. Venha, porque nós vamos declarar que o nome de Jesus tem poder. Meu irmão, a gente vem aqui porque a gente depende dele, a gente não é nada sem ele. A gente vem aqui porque a gente quer obedecer ele. E quando a gente obedece, acontece isso aqui, ó. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não voltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre Israel. O que ele fez aqui? Terceira e última coisa. Ela diz que ela tinha o quê? Um pouquinho de farinha, um punhado, um pouquinho. E ele olha para o mesmo punhado, o mesmo pouquinho, que ela diz o quê? Que ela vai comer e vai morrer. O que ele diz? Não vai faltar mais. Ele profetizou sobre o pouco. Ele profetizou sobre o pouco. Sabe qual é o problema da nossa geração? A gente é igual, a gente mata o pouco. A gente olha para o pouco e fala: tá bom, já era. O que vai ser de mim? Vou morrer. Irmãos, eu tenho olhado para o pouco ultimamente. Eu confesso para vocês. Mas eu olho para o pouco e digo: eu fui escolhido por muito. Deus me escolheu por muito. Deus me prometeu muito. E uma das orações mais lindas que eu já ouvi e que deu mais resultado foi num dos maiores avivamentos que teve no mundo, que o culto, eu não lembro onde agora, mas disse que o culto já tinha acabado, não tinha mais nada acontecendo, o povo estava indo embora. Aí alguém, um rapaz jovem, falou: pastor, eu posso orar? Aí o pastor falou assim: ora aí, se você quer. A igreja fria. Ele se ajoelhou no centro da igreja e ele só levantou a mão e disse: o Senhor prometeu. E quando ele falou: o Senhor prometeu, os irmãos começaram a cair na presença de Deus naquela igreja. Um avivamento nasceu ali e foi algo para o país inteiro. Deus te prometeu algo? Deus já te prometeu algo assim como Ele prometeu para mim? E não é um ribeiro seco, não é uma escassez que vai apagar a promessa. Nós temos que olhar para o pouco e dizer: esse pouco vai se tornar muito na minha vida. Deus vai transbordar meu celeiro. Deus vai fazer o impossível se tornar possível. Ele pode com um sopro mudar a história de qualquer um de nós aqui, irmãos. Mas o nosso problema é que a gente fica matando o pouco. Nós temos que aprender a profetizar sobre o pouco, sabe? Profetizar em todas as áreas. E eu trago aqui para a área sentimental. Profetize sobre o pouco. Ah, pastor, eu estou vivendo migalhas na vida sentimental. Olhe para ela e diga assim: Deus vai transbordar. Eu vou viver muito na área sentimental. Eu vou viver muito na área material. Eu vou viver muito na área espiritual. Porque às vezes nós estamos vivendo de migalhas espirituais, irmãos. A mensagem que eu ia ministrar nessa manhã aqui fala de Paulo em Atos 9. A Bíblia diz que em Atos 9, um capítulo, se você ler Atos 9, você vai ver o que é Deus fazer a obra na vida de alguém. Ele é perseguidor, dali a pouco, no mesmo capítulo, ele tem um encontro com Deus, dali a pouco ele está orando, dali a pouco ele está jejuando 3 dias inclusive, dali a pouco ele já está pregando, dali a pouco ele já está sendo perseguido. Ou seja, olha o que Deus fez na vida daquele homem assim, ó, tal. E às vezes a gente fica ali olhando e dizendo: o que vai ser de mim? Você é profeta de Deus na terra. Amém. Você é profeta da sua casa. Lá dentro da sua casa você é a profetisa. Amém. O outro fica me olhando se eu erro as palavras, eu estou na minha cara. Você é a profetisa dentro da sua casa, irmã. Você tem que profetizar sobre o seu marido. Você tem que profetizar sobre os seus filhos. A pastora não aceita uma palavra contra o Emanuel. Não é que ele é o xodózão dela, não. É porque ela conhece a palavra. Ela sabe que a palavra gera na nossa vida. A palavra ela gera de uma forma. Nós temos o poder da bênção e da maldição aonde? Na língua. Aí a pessoa acorda e fala: ai meu Deus, esse marido, Deus meu. Ai meu Deus, esse meu filho tem jeito. Olha a palavra. Esse meu filho não tem jeito. Acorde e profetize. Acorde dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que Deus me deu, ninguém tira.
é meu. E se tiver sobre o pouco, diga assim: Deus vai transportar em nome de Jesus. Amém, igreja? Nós temos que aprender a transformar pouco em muito na nossa vida, porque para a glória de Deus se manifestar, às vezes Ele nos coloca no pouco, que é para o nome dele ser exaltado, é para todos olharem e verem, assim como a vida de Paulo, que olhava os discípulos de Jesus, não acreditavam na transformação de Paulo. Eles diziam: não pode, não tem como, o cara estava matando gente ontem, agora vem aqui dizer que é um dos nossos. Não, Paulo foi rejeitado pelos discípulos por causa disso, porque a transformação dele, só Deus podia ter feito, e nem que Deus acreditava. Oh glória! Feche seus olhos, receba essa palavra na sua vida, coloque a mão sobre o seu coração. Se no teu casamento, meu irmão e minha irmã, o amor está pouco, a paciência está pouca, eu profetizo Deus multiplicando nessa manhã. Se na tua casa tem pouca alegria, eu profetizo Deus multiplicando a alegria. Eu profetizo Deus multiplicando os bens materiais sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu quero declarar nessa manhã, queridos, que se está faltando unção na sua vida, Deus vai transportar você de unção a partir de hoje. O Deus que nós servimos é o Deus que transforma pouco em muito na nossa vida. Eu me lembro agora de Paulo, quando ele disse: eu sei estar sobre o pouco e sei estar sobre o muito. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que na nossa vida nós podemos, mesmo sendo homens e mulheres de Deus, passar por circunstâncias assim, passar por momentos assim, mas nós servimos um Deus que transforma um pouco em muito na nossa vida, um Deus que transforma um nada, se for preciso, em muito na nossa vida. Aleluia! Você não vai mais viver de punhadinho a partir de hoje. Você não vai viver mais de pouquinho a partir de hoje. Eu declaro em nome de Jesus Cristo: o tempo do punhadinho, o tempo do pouquinho, acaba hoje neste lugar, acaba hoje na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Você pode se colocar em pé? Antes de orar com vocês, eu quero dizer uma coisa. Sabe qual é a frase que eu mais tenho falado nos últimos meses? É essa aqui: eu não sei como, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Vou repetir: eu não sei como, mas eu sei que o Senhor vai fazer, porque o Senhor prometeu. E Ele não é igual homem, igual filho do homem para quem. Se Ele prometeu, creia, espera, descansa. Talvez você chegou aqui hoje e está vivendo sobre um pouco, mas eu vim aqui para declarar o tempo da multiplicação de Deus sobre as nossas vidas. Deus falou no meu coração nessa manhã, bem aqui sentado, dizendo: eu vou multiplicar, eu vou multiplicar. O tempo do pouco, o tempo da escassez, ele vai ser só uma lembrança a partir de hoje na sua vida, em nome de Jesus, porque o nosso Deus está entrando em ação. Olha o que diz o versículo 15. O versículo 15 diz que ela fez conforme a palavra do Senhor. Aleluia. Ela fez conforme a palavra de Elias, aliás, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Repete comigo: muitos dias. Essa palavra é profética. Sabe por quê? Porque quando eu li isso aqui, Deus colocou algo no meu coração muito forte. A Bíblia diz que essa mulher estava esperando a morte, estava ali há um bom tempo, com escassez na vida dela, mas dali em diante, a Bíblia também diz que ela e a sua família comeram muitos dias, ou seja, muito tempo. Levante a sua mão e receba aí nessa manhã.
O tempo da escassez não se compara com o tempo da abundância que está chegando aí. Pega para a área que você precisar. O tempo da escassez não se compara com o tempo da abundância que está chegando na sua vida. Se você crê, dá um glória a Deus e aplaude a Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Vamos orar, queridos. Eu quero orar com vocês, porque esse texto mostra uma palavra de um homem de Deus. A Bíblia diz que só voltou a chover quando ele disse que ia chover de novo. Elias disse: não choverá. E só voltou a chover quando Elias foi lá e falou: agora vai chover. Olha o poder da palavra. Olha o que Deus tem reservado para nós. Deus tem para nós poder e autoridade. O Baal, que era o Deus de Acabe, foi envergonhado naquele tempo. Eu não sei qual Baal tem se levantado contra você, mas é tempo dele ser envergonhado na sua vida. É tempo dele ser humilhado na sua vida. É tempo das pessoas olharem e falar assim: olha o que Deus fez na vida dele. Quem crê, dá glória. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós lemos aqui na tua palavra, Senhor, que ribeiro de ungido também segue. Nós lemos na tua palavra que o Senhor é o Deus que nos dá a direção perfeita. E eu creio que nós estamos na sua direção, Pai. Eu tenho certeza que nós estamos na sua direção. Não importa se eu estou passando por luta, por adversidade, se eu estiver na sua direção, tudo vai ficar bem. O Senhor vai entrar com providência, o Senhor vai entrar com provisão na nossa vida. Ah, meu Deus, talvez essa pessoa chegou aqui hoje e o ribeiro dela está seco. O ribeiro dele está seco, ele está sem saber o que fazer. Vem, Senhor, vem direcionar. Vem, Senhor, falar aos nossos corações. Vem, Senhor, mostrar para nós a direção. Mostrar para nós, Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa manhã. E que nós possamos, Pai, assim como Elias, andar na sua direção. Porque aqueles que andam na sua direção, eles passam por um tempo de seca dando glória. Eles passam por um tempo de luta dando glória. E eles chegam ao tempo da escassez dando glória e profetizando. E Deus ouve a voz dos profetas desse tempo ainda, irmãos. Abra sua boca nessa manhã, seja o que for que está seco na sua vida, profetiza sobre esse povo. Abra sua boca e profetiza nessa manhã sobre aquilo que está acabando na sua vida. Diga: não vai acabar, Deus não vai deixar, Deus vai suprir, Deus vai fazer um milagre, Deus vai se lembrar de mim, assim como Ele se lembrou de Ana, assim como Ele se lembrou de tantos, de Sara e outros. Deus se lembra dos ungidos seus na hora certa, e o nome dele é glorificado. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro: o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. O nome do Senhor vai ser glorificado nessa seca que você está enfrentando. O nome do Senhor vai ser glorificado nessa escassez que você enfrentou até hoje, porque a partir de agora o tempo da abundância chegou. O tempo da abundância chegou, e o nome do Senhor vai ser exaltado neste problema, nesta luta, porque Deus é Deus na sua vida. Ele não esqueceu de você, Ele não esqueceu das promessas, Ele não esqueceu, talvez você já esqueceu, mas Deus ainda não. Ele continua firme, Ele continua sendo Deus na sua vida, e Ele vai suprir cada necessidade. Ele vai te surpreender em nome de Jesus Cristo. Ele vai fazer até mais do que você tem pedido ou pensado. Se você quer, levante a sua mão e comece a receber. Ele vai fazer mais do que você tem pensado ou imaginado, porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas, e Ele vai cumprir as promessas que Ele fez para nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga comigo bem alto: eu vou entrar. Mais alto: eu vou entrar no tempo da abundância. O tempo da seca, o tempo da escassez acaba hoje na minha vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Você pode dar glória a Deus aí, aleluia, aleluia, aleluia. Amém, Deus, amém.
assim como você, eu sou humano. E muitas vezes, eu me vi diante do pouco, do quase nada. Mas Deus continuou sendo Deus na minha vida. E Ele vai continuar sendo Deus na sua vida. E eu declaro nessa manhã, você vai contar milagre. O tempo dessa escassez acaba hoje, em nome de Jesus Cristo. Olha para minha mão. Olha para minha mão. O tempo da escassez acaba hoje na sua vida. Seja qual for a área. Pastor, é impossível. Não, não é. Não é impossível para esse Deus. Acaba hoje. Você crê? Amém. Diga, eu tomo posse. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem quiser mais, vem na quarta profética. Porque hoje foi uma quarta profética, domingo de manhã aqui. Mas Deus queria falar algo com você, meu irmão, minha irmã. Tenho certeza disso. Amém? Glória a Deus. Eu queria dizer que estou muito feliz com a presença do Gabi aqui. Pode chamar de Gabi? Muito feliz com a sua presença aqui. Você é muito bem-vindo nessa igreja. Volte sempre, tá? Em nome de Jesus. E eu queria falar para você que você tem uma mãe maravilhosa, né? Uma mãe que te ama demais, tem muito orgulho de você. Por muitas vezes ela dobra o joelho por você, ela clama a Deus por você. E muitas coisas na sua vida que você está vivendo é resultado da oração dela. Então, honra ela. Tá? Continua honrando ela, continua sendo esse filho maravilhoso que você é, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Levante suas mãos. Que a bênção de Deus esteja com você. Que Deus continue cuidando de você, capacitando você em todas as coisas. E que você possa, nesses dias, ser conduzido pela voz de Deus em tudo que você fizer. E o tempo da abundância seja derramado sobre você e a sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vão todos em paz e até domingo que vem, em nome de Jesus. Amém.